Olá pessoal, eu sou o Marcos e essa é uma edição muito especial da Toca do Aventureiro. Essa é uma edição de autoras infantis. E aqui nós temos algumas faces que nós já conhecemos, né? Nós temos a nossa querida Paloma Blanca, a nossa menina sonhadora, nossa querida Fernanda Menezes, Aiê, mamãe Oxum. E é claro, nossa querida Ana Betoni, nossa princesa da Disney, a nossa Elsa. Meninas, sejam muito bem-vindas à Toca do Aventureiro para este papo. Por favor, se apresentem. Bom, eu começo então. Bom, olá a todos. Marcos, mais uma vez agradecendo aqui pelo convite. É sempre uma alegria ter esse encontro com você, e ainda mais com duas amigas aí que eu tenho o maior carinho, e justamente para a gente discutir sobre um tema que, mais do que o nosso trabalho, é o nosso amor, né? A nossa paixão aí, que é a literatura infantil. É, eu sou Paloma Blanca, sou conhecida aí como mãe do Gatinho Azul, porque eu tenho a coleção de sentimentos, né, que se chama E Se Eu Sentir, onde eu abordo aí 10 emoções para auxiliar aí os nossos pequenos a trabalharem aí com sentimentos e desenvolverem habilidades socioemocionais. E também tenho o meu novo, cadê? Perdão. Também sou autora da Pipapel, né? Onde eu também abordo a questão emocional. Não consigo trago a personagem para falar um pouquinho sobre a coragem e o medo, né? Esse paralelo aí entre os dois. Para quem não me conhece ainda, eu sou de Ilhabela, nascida e criada aqui, uma cidade que fica no litoral de São Paulo, e sou formada em letras com especialização em ensino e tradução de idiomas. E me descobri, né, nesse universo de livros, trabalho nesse ramo desde 2015 e continuo atuando, né, escrevendo para a infância sobre um tema que, para mim, é muito significativo, né, importante, que são as emoções, que vai em paralelo aí com o tema da Fernanda. E aí eu já passo a bola para ela também. Aproveito. Adorei o Mãe do Gatinho Azul. Gente, que é a coisa. Que aí, antes de eu me apresentar, eu tenho que dizer que quem ainda não viu no Instagram da Paloma tem que ver o vídeo dela falando pessoalmente com o gatinho azul dela, na Bienal. Ai, muito demais, gente. Aquilo foi Foi sensacional. emocionante. Eu posso Gente, imaginar. E a desculpa. Ana viu de pertinho, estava lá super presenciando lá comigo esse momento tão especial. Então, antes de você continuar, Fernando, eu só queria dizer que foi. Gente, vocês precisavam ter, é que não filmou, mas vocês precisavam ter visto a cara da Paloma a hora que ela me viu lá na Bienal. Ela tava falando com a moça, ela largou a moça, ui! E a moça ficou olhando assim, eu falei, meu Deus. Marco, não, essa Bienal foi memorável. Eu conheci a Ana, encontrei com o Marcos, não estava previsto com a Ana, a gente tinha combinado esse encontro aí, deu super certo. O Marcos, eu fui surpreendida, então eu não resisti. E aí fica pendente esse nosso encontro também, né, Fer, agora. Eu me arrependi tanto de não ter me programado para ir. Foi, enfim, né? Vocês já sabem toda aí o perrengue que eu passei, mas eu devia ter ido. Devia ter ido para ir. Não, Muito bem. Mas, com enfim, certeza. vou me apresentar aqui. Só vou fazer uma pequena correção, Marcos. Quando você me apresentou, você falou Fernanda Menezes, mas eu assino Fernanda Cortes. Eu sou Menezes também, mas eu assino Fernanda Cortes. E eu sou carioca, moro aqui no Rio de Janeiro. Por isso que o Marcos brincou Mamãe Oxum, porque eu vivo aí na praia, vivo nas águas, ou na praia ou na cachoeira. Uhum. Sou jornalista, sou autora de livros infantis há 4 anos, né, que eu comecei nessa jornada de escrever para crianças, quando eu fiz a minha especialização em psicologia positiva. E aí eu descobri o meu verdadeiro propósito de juntar uma paixão minha, que sempre foi escrever, né? Me tornei jornalista porque eu gosto de escrever, sempre quis contar histórias, com crianças. Eu sempre quis fazer, depois que eu me tornei mãe, eu tenho 2 filhos adolescentes, eu queria fazer algo para crianças e eu não encontrava o que fazer. E aí eu descobri esse meu propósito de escrever para crianças e falo também sobre as emoções, né? Foi assim que eu conheci a Paloma pelas redes sociais.
porque os livros da Paloma são uma referência, né, quando a gente fala em literatura infantil, falando sobre emoções. E comecei a escrever criei primeiro o jogo das emoções, e aí eu senti uma necessidade de explicar um pouco mais para as crianças sobre as emoções, para que elas também pudessem desmistificar as emoções, né? Para que elas entendessem que todas as emoções são importantes, mesmo aquelas emoções que a gente diz que são negativas, né? E que elas pudessem se aproximar dessas emoções, né? Que elas fossem mais simpáticas para as crianças, que elas não sentissem medo do medo, né? Que elas não ficassem com raiva da raiva, triste por estar triste, que elas pudessem entender um pouco melhor. E aí eu senti essa necessidade de começar, por conta do jogo, a contar um pouquinho sobre cada emoção, até para que os pais pudessem entender, né, um pouco a importância de cada emoção e trazer a historinha, né, de uma maneira lúdica, divertida para as crianças. Então eu lancei o primeiro, que foi o Estou Triste e Agora, o Estou com Medo e Agora, Eu que é adoro esse o gritinho. mais... eu adoro também, Esse aquele muito gritinho fofo, demais. que é o mais, é o mais novo, né? E o Chico Beleza, que é a minha É o paixão, seu bebê. que é um livro que eu também abordo as emoções, que é uma história que era contada pela minha avó. E eu cresci ouvindo essa história, eu cresci contando essa história para outras crianças, e eu sempre tive vontade de escrever sobre, mas eu achava que não teria graça eu escrever simplesmente as histórias que a minha avó me contava, porque aquilo era divertido para mim, né, da maneira como ela me contava. E aí eu consegui, com esse meu trabalho com as emoções, inserir dentro dessa história, criar ali uma aventura e trazer, além das emoções, também falar sobre empatia, sobre resiliência, e falo muito sobre amizade. Aí, enfim, tem outros livros aí vindo, a gente vai falar ao longo do nosso papo aqui. E mais uma vez, Marcos, muito obrigada. Obrigada pela paciência, né, Não, de que... ter aguentado aí todos os meus desabafos. Eu não estaria aqui, agora estou muito feliz, muito honrada de ter Olha, eu só estado queria aqui falar, com Fernanda, que vocês. se não fosse o seu desafio amar, hoje alguém estaria tendo que dar explicações legais, viu? Eu concentrei muito nas palavras que você me falou. Positividade, respirei muito fundo, Ah, viu? que bom, que bom, que bom. Fico feliz de ter te ajudado. E agora a nossa princesa da Disney. E... Ai, meu Deus. Ô, Marcos, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com a Paloma, com a Fernanda e com você. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Betoni, né? Me formei em pedagogia, sou mãe, minha filha já tem 20 anos, e eu comecei na faculdade, tinha que fazer um trabalho, e eu comecei a trabalhar livro infantil com as crianças, e foi aí que eu me apaixonei. Não exerci a profissão. Depois de um tempo, eu quis trocar estava trabalhando com uma coisa, quis trocar, e começou a surgir a ideia dos livros. E foi quando eu comecei a escrever em 2017. Muito bom, muito bom. Agora a gente tem É, 4 livros e mais alguns a caminho. sim, nossa, a Ana ela morre, gente. Vocês precisam ver. Quando o nosso primeiro papo, ela tava se segurando para não dar todos os spoilers. A gente estamos aguardando ansiosamente por esses livros, a Ana sabe. Então, exatamente. E todos vocês têm os seus queridinhos, né? O da Ana é a Kíria, né? O da Fernanda é o Chico, beleza, que é uma história linda, emocionante. Eu não consigo nem ver aquele vídeo dela contando, porque eu choro toda vez, né? E o da Paloma é o Azul, né? Porque é o Azul, a gente só pode chamar ele de Azul, porque ela deixou para as crianças darem o Deixei. nome, né? Bom, o da Paloma não é um queridinho, né? São os queridinhos, né? Então, e Paloma, eu sei que a gente falou isso em off, né? Mas eu queria que contasse, porque, gente, eu fiquei chocado, porque quando eu vi que ia ter alguém vestido de azul na Bienal, eu falei, ela vai querer levar essa roupa para casa. E foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Falei, você vai roubar essa roupa? Ela, estou tentando, porque eu tava imaginando ela Paloma, pegando você não aquilo ali sabia? e Ai, abraçar o azul. ai, se eu pudesse, né? Na verdade,
acho que alguns meses antes da Bienal, eu recebi um breve spoiler, né, desse boneco aí do Gatinho Azul. Ele estava sendo confeccionado ainda. E aí eu já me encantei, né? Eu falei, nossa, esse boneco na Bienal, haja emoção, né? E aí a Bienal chegou, mas a editora não me informou que ele iria lá ou em qual data, né? Então a ideia era me pegar de surpresa, e realmente me pegou. Tanto é que a gente estava almoçando, eu e a Ana, e aí o passarinho lá da Ciranda, né? Um escritor e amigo querido também, ele falou: ai, corre aqui no stand da Ciranda, vem cá. E aí a gente foi, quando eu olhei, já tava fila lá para o pessoal tirar foto com o Gente, que gatinho. Eu demais, falei, que demais. Cara, e gente, a, a, Não, fi- a e fila tava além do personagem, enorme. tinha um cenáriozinho, né? Além do sim, Tinha, personagem. tinha. nossa. Não, tava. Tinha um cenário lindo que era justamente onde o gatinho ficava para a sessão de fotos, né? Na parte de trás tinha uma estante voltada só para a coleção ali. Então, Ou seja, você foi a estrela do estande da Ciranda, né? olha, foi Já junto com o falou. gatinho, digamos. Ele fez um baita sucesso. Tanto é que na sessão de autógrafos, né? Eu até brincava, tinha criança que pegou autógrafo, vinha para tirar fotos com o gatinho azul, né? E eu brincava, a mãe do gatinho nada, né? E eu também. Então foi uma parceria, digamos assim. E foi muito especial, gente. E, né, respondendo a sua pergunta, Marcos, infelizmente não pude trazer o gatinho. A Paula Kranz. Não ia nem caber na sua casa, né? Porque ele é Ela muito ia dar um grande. jeito. Ela ia colocar no sofá e ia deitar em cima dele, assim, ó. Não ia dar certo. Meus sobrinhos também iam ficar apaixonados. Eu ia ter que vestir a roupa e ficar andando por aí circulando, né? Não, Não acho que não ia durar duvido, muito. não duvido, né? Eu só quero advertir as futuras editoras, né? Porque quando for o caso da Fernanda, ai do pobre coitado que falar para ela que não, ela não pode levar a roupa do Chico Beleza para casa. Gente, mas você sabe que quando eu vi o gatão, né? Porque aquele não era o gatinho, o gatão, eu fiquei imaginando assim, que eu sempre, quando eu criei meus personagens, eu ficava imaginando isso. Eu falei, gente, imagina eu um dia assim, uma autora de sucesso numa feira e os meus personagens. Eu ficava Uau! imaginando os personagens das emoções, sabe? Sim, Junto assim, os cinco, eu ficava, ai, gente, vai ser um máximo. Aí quando eu vi a Paloma com o gatinho, surreal, falei, né? nossa, que Eu, emoção, gente, deve ser eu muito jamais legal. imaginei, assim, nossa, lá na frente, já pensou o gatinho virar personagem? Imagina! Mas olha, é um sonho que eu falo que a gente nem imagina que tinha, né? Porque é realmente, assim, a gente não tem palavras. A gente está acostumado Verdade. a ver a turma da Mônica lá circulando, Sim, os sim. personagens aí das marcas que a gente cresceu, né? Que a gente Sim, cresceu sim. conhecendo. Então, ver um personagem que a gente idealizou, que eu e a Paula idealizamos, digamos assim, porque ela também é a mãe do gatinho, Aham. realmente um sonho, sabe? Ô, Ana, deixa eu te perguntar. A gente já sabe das meninas quais personagens elas iam querer. E você, qual que ia ser? Ia ser a Kyria? Ia ser a Ashley? Ou iam ser as gêmeas? Ah, gêmeas já existem, né? Na Não, vida sim, mas real, de mas eu fazer a roupinha. acho que a Kyria, Aqui. Ah, a queria ficar Kyria acho que bonitinho, né? ia ficar. Nossa, eu também acho. Bom, então, meninas, né? Eu tenho alguns tópicos aqui que a nossa querida Fernanda sugeriu, né? E vamos começar, né? De onde vocês tiram as ideias para suas histórias? Quem quer começar? É você. Ok, olha lá vai. Da onde eu tiro? Ai, é muito interessante, né, essa questão do processo criativo, porque assim, muito dos trabalhos dos livros que eu escrevo não são voltados só para histórias, né? Como eu mencionei no início, eu trabalho com livros desde 2015, com a editora Ciranda Cultural. Hoje eu não atuo na empresa, mas eu continuo nessa parceria com eles, né? Então eu escrevo muitos livros de jogos, de atividades, histórias, recontos. Então, assim, muitas histórias, livros são escritas porque eu recebo essa demanda.
Uhum. Digamos que é o meu ganha-pão, né? O meu sustento para eu conseguir nutrir o meu sonho de escrever livros que eu quero, né? Sobre temas que eu quero. Uhum. Então, assim, pensando no processo criativo, de inspiração, eu vou citar Pipapel, por exemplo. No caso da Pipapel, eu havia feito uma meditação guiada, né, justamente para dar uma desacelerada na mente, para dar uma acalmada, porque estava num período meio conturbado. E aí, a partir dessa meditação guiada, cuja proposta era a gente se imaginar como uma pipa, né, me veio a ideia de escrever uma história para criança sobre uma pipa que não podia voar, justamente para já trazer essa ideia de questionamento, né? Como assim? Pipa que não voa? Fazendo esse paralelo com a criança, né? Que a gente nasceu aí todo mundo com uma essência, com uma capacidade imensa, né? De fazer tudo aquilo que a gente realmente quer. E aí já desde cedo despertar esse encorajamento na criança sobre as potencialidades que ela tem e também fazendo um paralelo com esse medo do desconhecido, né? Sobre a importância da gente ter coragem para lidar com essas situações novas, porque vale a pena a gente enfrentar esse medo, porque o resultado, né, vai ser o quê? Serão experiências extraordinárias, né? Então, a Pipapel foi mediante uma experiência de meditação guiada, ou uma história ou outra acaba surgindo de momentos que eu tenho com os meus sobrinhos, né? Uma história que eu escrevi que ainda está engavetada, é de um livro que, no momento, eu intitulei de Só Mais 5 Minutos, né? Porque minha sobrinha, ela sempre fala quando ela quer um pouco mais tempo com a gente, né? Ela fala, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos, para poder brincar, para fazer algo que está fazendo ela feliz, né? Então, a inspiração vem de... Se a gente estiver aberto, acho que as meninas vão até poder corroborar com o que eu estou falando, se a gente estiver aberto, olhar atento, as inspirações vêm de fontes, assim, inúmeras, né? É Fernanda? verdade. É verdade. Bom, o Chico Beleza, como eu já falei aqui para vocês, foi uma história que cresceu comigo, né? Uma história que ela tem mais de 50 anos, porque minha avó sempre contou isso para gente. Só que eu aproveitei esse meu conhecimento da psicologia positiva para trazer mais graça, mais graça não, porque o Chico Beleza já tinha a graça dele de ser um macaquinho, de ser atrapalhado, porque ele não era humano, então ele tinha que se adaptar à realidade das crianças. Eu aproveitei para trazer mais emoção mesmo para a história, né? Para trazer um pouco de ensinamento mesmo, né? Para não ficar só na diversão e ter algum ensinamento na história. E aí eu fui. Na verdade, assim, a gente conversou isso quando eu bati o papo com o Marcos. Eu não consigo muito assim pensar toda a história na minha cabeça e escrever. Às vezes eu vou escrevendo e aí eu vou tendo a ideia e eu vou desenvolvendo, sabe? E às vezes, ao longo do que eu estou escrevendo, mas aqui eu posso então fazer assim, aqui eu posso fazer assado. E assim eu fui fazendo com o Chico Beleza. A única ideia que eu tinha, que era a história inicial, né, que a minha avó me contava, é que ele tinha se perdido na floresta e chegava na cidade grande. E aí eu não sabia como é que eu ia criar essa história, né? Quer dizer, chegava na cidade grande e era acolhido por um menino, né? Por uma criança. E aí eu comecei a pensar como então poderia ser os desafios de criança e tentar buscar a realidade de uma criança mesmo, né? O que a criança faz? A criança vai para a escola, aí ele ia sofrer bullying porque está na escola. E aí eu fui criando as coisas tentando trazer para o dia a dia de uma criança. Né? E o mesmo nos outros livros das emoções, do medo e da tristeza, eu sempre uso como cenário um parque, uma praça, enfim, um lugar ao ar livre, para que seja para também trazer esse ambiente da criança, né? Onde a criança vai brincar numa pracinha, onde ela vai encontrar com outras crianças. Então, eu tento criar histórias dentro da realidade mesmo da criança. Eu fujo do faz de conta, entendeu? Eu tento trazer
para a realidade mesmo. Legal. Ana? Ah, minha vez. Olha, a inspiração vem de vários lugares. Às vezes é uma figura que eu vejo dormindo, quando às vezes acordo de madrugada, eu durmo até com um caderno. Porque às vezes dei uma ideia, anota, volta a dormir. É uma maior loucura. Às vezes não volto a dormir, mas a maioria das vezes eu volto a dormir, né? Uhum. Os meus livros são como os da Fernanda. Eu tento trazer para a realidade da criança mesmo. Uhum. Eu acho meio difícil assim o imaginário. Eu não tenho escrito assim, né? E tento trazer também coisas que a minha filha vivenciou quando era criança, porque eu já tenho 20 anos, né? E eu vejo que a infância é muito diferente hoje de antigamente. Tem algumas coisas parecidas, mas muito tecnológico, né? Uhum. Sim. E eu tento trazer mais, tirar as telas e deixar a criança viver o presente. Sim. Uma coisa que eu lembrei que eu estava conversando com a Ana, né? Que eu tenho aquela pergunta, né, gente? Qual que é a sua música, né? É, e enquanto a gente tava conversando, ela teve a ideia para um livro que ela falou, peraí, deixa até eu anotar, assim, foi do nada, né, Ana? Peraí, gente, deixa eu até anotar aqui. Foi. E foi muito, foi aquele, deu para ver nos olhinhos dela, na cena aí dela, peraí, que aí eu vi o caderninho ali do lado. E eu também lembro que a Ana contou uma história assim que foi o que eu fiquei, acho que me chamou mais atenção, mexeu um pouquinho muito comigo, né? Que é quando você contou a história que tinha aquele primo que vai virar livro, que é de uma criança que é amiga de um idoso. Você não Não? lembra? Uhum. Que você falou que quando era criança tinha um priminho, um primo que era um senhor mais velho, que você gostava muito, que ele vinha visitar. Está me confundindo. Será que é outra? Não, eu acabei de rever a história. É que às vezes são tantas histórias também que a gente até. Eu não tô Aí, lembrando. mas Aí já depois, anota aí, Ana. Já anota e já escreve essa daí. Ele já disse que você teve essa ideia, agora pega essa ideia. Já puxa a Não tô ideia já. lembrando. que era de uma criança que ficava amiga de um senhor de idade, que era baseado num primo que você tinha quando era mais nova. Gente, tá me confundindo com certeza absoluta. Não, Não, depois eu separo. você tem que me mandar isso, porque não pode ser. E manda pra gente também, porque eu fiquei curiosa agora. É. Não tô lembrando. Será que ela não estava contando alguma história que ela tinha ouvido e que serviu de alguma inspiração para ela? Pode ser, porque a gente estava no Algum momento das filme, sei inspirações. lá, algum filme? Não sei. Porque assim, Agora todo mundo quer saber. Agora todos estamos então, curiosos. Qual é a história? Qual é a história? Vamos lá, Ana, vamos lá, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer um toró de ideias. A história é sobre uma menininha que gosta, que é um primo e um senhor de idade, vem visitar ela, né? E é uma história que você vai adaptar, porque você tem que adaptar sobre o luto, que a gente tinha até falado sobre o estranho mundo de Bob, e eu falei pra você sobre aquele episódio do Bob que me faz chorar até hoje, que é a música, que é quando o guarda de trânsito morre, eles explicam pro Bob que ele foi pra outro lugar. eu tenho um livro já escrito de luto. Quem De tá luto. procurando um luto já falou. Não, Vai eu que lembro você que a Ana, a Ana realmente me falou que ela escreveu realmente um livro de luta. A gente estava, né, trocando figurinhas. E eu também estou escrevendo um em parceria com um amigo passarinho, né? Uhum. Que a gente também, né, a gente sentiu que era um tema que precisava trazer, né? É uma coisa que precisa ser abordada, né? E é Sim, e meio complicado de você abordar, né? é complicado, é muito sensível, né? Então, a gente está tentando fazer um trabalho com a maior sensibilidade possível, né? Porque é um tema bem desafiador, né? É delicado. É Mas porque pra gente que é pai, que tem parente para explicar para uma criança, é complicado. E a gente é da família. Eu imagino para vocês que são autoras, querem colocar num texto algo que seja fácil para a criança assimilar e para os pais falarem, é isso mesmo. Os pais também se identificarem com Ainda aquele tem isso, momento. né? Porque às vezes que cada família também conta de uma maneira, né? Uhum.
Cada família tem uma maneira de viver, de interpretar isso. Então, para você chegar numa história que seja boa, que seja simpática para as famílias, que seja agradável de ler, né? Que você não faça a criança Uhum. ficar mais triste ainda. Exatamente, Sim, esse exatamente. essa é o X da questão, né? A ideia é acolher sem provocar ainda mais sofrimento, né, do que o que a Uhum. pessoa tá, que a criança está passando, né? Que traga um conforto para ela de alguma coisa, né? Sim. Isso É mesmo. difícil mesmo, é difícil mesmo. Eu não vou querer me aventurar a escrever isso, não. Boa sorte para vocês. É por isso que, nossa, tá levando um tempinho, viu? A gente. E fora com a Aí demanda também. quando alguém me perguntar, eu falo, compra o livro delas, vai ser ótimo. Eu acho que eu vou ficar Não, chorando, escrevendo, não vou querer, não. mas o Ah, eu da acho Ana que acho que já tá encaminhado, né, Ana? O o meu meu tá ainda. pronto, só falta Aí, ó. ilustrar. Opa, então bora, E, Ana. como é que foi, Ana, para você escrever? Você passou por essa situação ou você criou? Eu criei, não passei, mas a gente teve uma situação na família que a minha prima de 30 anos estava viva de manhã e à tarde ela faleceu. E então foi muito chocante para nós, por ser repentino, ela não estava doente, e por ela ser nova, né? Porque, Uhum. entre aspas, muda o ciclo da vida, né? A gente sempre espera que o mais velho, né, faleça primeiro. E eu fiquei muito sensível a isso, porque estava bem na época da minha filha escolher onde ela iria morar por causa do vestibular. E eu fiquei muito, muito assim, apreensiva, porque daí eu falei, ela vai embora, e olha como o tempo é curto. E olha, não que fosse acontecer com ela, mas você fala, eu Sim, podia ficar mais sim. tempo com ela, mas ao mesmo tempo ela tem que ir embora. Então eu fiquei vivendo aquele luto da minha prima e de toda a situação que envolvia naquele momento a minha vida, né? É. Esse já tá para. Você já escreveu e tá para lançar já? Como é que tá? Não, só falta ilustrar. Eu tenho Ah, vários prontos, ilustrados. Eu acho que eu lembrei agora da conversa que nós tivemos. É porque lá vem. as minhas amigas que leem meu livro, né? Elas falam que eu escrevo às vezes livro triste. E aí tem esse, tem um muito triste mesmo, que fala sobre separação. Ele fala como é não estar com a família no Natal. É sobre o Natal. E ela falou, mas isso aqui é muito triste para uma criança. Eu falei, mas acontece, Uhum. né? A gente não pode. A gente não sabe o que pode Sim. acontecer na vida da gente de repente. Uhum. Então, tem vários temas que tem que abordar. E não é sempre que a gente está feliz, a gente está triste. Cada hora pode acontecer uma coisa, né? Uhum. Exatamente. E aproveitando, né, esse momento, né, vamos lá para outra pergunta da Fernanda. Como vocês acreditam que os seus livros e as suas histórias podem ajudar as crianças, os pais e os professores? Uau, Fer, você arrasou nas perguntas, hein, mulher? Nossa, a Fernanda Uau, ela Essa tem que ter o canal jornalista, só né? dela, gente. arrasou. Nossa, é uma pergunta muito, muito bacana, Uhum. porque às vezes a gente escreve um livro até sem muita pretensão, né? Claro que a gente coloca ali a melhor intenção possível, né? Os melhores sentimentos, enfim, a intenção é sempre positiva, mas a gente não tem muita ideia de como o livro vai afetar a criança lá, né? Do quanto vai ser significativo para ela. E assim, em relação à coleção, eu venho recebendo, assim, sabe, tantas mensagens de pais, de professores, de psicólogos, falando o quanto a coleção tem sido um recurso bem Uhum. importante para ajudar a criança a lidar com as emoções, que assim, a gente se emociona, né? Porque a gente não tem uma ideia da profundidade. Isso que eu acho que esses livros, assim, eu posso falar dos meus e desses da Paloma, né, que são os que eu conheço, não conheço ainda os da Ana, mas eu acho que esses livros, na verdade, são livros para os pais e para os professores, né? Na verdade, a gente escreve para eles, porque eles vão precisar aprender isso para poder Para passar para as passar. crianças as emoções a viver as emoções dessa maneira, né? A chorar dessa Exatamente. maneira. Então, eu acho muito legal quando eu vejo assim que os livros da Paloma chegam nas escolas e que esse assunto é discutido em sala de aula, porque os professores precisam também aprender,
né, tudo que está ali. Para eles também é difícil, né? Sim, Imagina, sim. eles passam por várias situações que a gente nem imagina e eles têm que estar ali bem para as crianças. E aí, quando a criança chega com alguma demanda também, eles também têm que estar Isso preparados mesmo. para, né, para Exato. ajudar. E eles têm que, são eles têm que lidar com as emoções da criança, né? Às vezes o pai e a mãe com a emoção do filho, o professor com a emoção de um monte de crianças e das deles também, né? E a gente faz É, como? É. e aí a gente entregando de uma maneira lúdica, né, para o professor fica bem mais fácil, né? Sim, e até Fica como bem você mais. mencionou, Fernanda, a magia, né, do livro infantil, que eu falo é justamente isso. Ainda que seja um livro infantil, gente, que adulto não se toca lendo livro infantil, né? Então, ainda que seja uma linguagem para criança, a gente se sensibiliza também, a gente se toca, a gente aprende de alguma forma com o que tá escrito ali, né? Eu vou até trazer um exemplo. Desculpa, Fer, pode falar. Não, não, eu quero falar assim, que normalmente quando a gente lê, a gente é adulto e está lendo uma história infantil, a gente já passou por aquilo ali de alguma maneira, né? Sim. Uhum. Então Sim, aquilo toca a gente em algum lugar, né? exato. E eu sempre levo comigo uma situação, né, de uma mãe de uma criança que foi, né, comprar o livro do gatinho, e aí a mãe pediu para o filho escolher, né, um dos sentimentos. E ele virou no momento e falou: Ah, eu vou levar um, desde que não seja raiva. É a capa que eu acho Desde que mais. não É a seja capa raiva. que eu acho mais bonitinha, ele com raiva. Sim, isso na verdade aconteceu no consultório, né, onde minha irmã atendia, porque ela é terapeuta e ela atendia essa criança, e aí ela sugeriu, né, por que você não faz aquela brincadeira de fechar os olhos, vai na sorte e descobre que livro que vai sair. Adivinha qual livro saiu? Dá raiva. A O raiva, universo. claro. Saiu o livro da raiva, né? E aí ele, um pouco a contragosto, ele levou esse livro da raiva. E aí no dia seguinte, a mãe, né, da criança compartilhou comigo Uhum. que ela leu com o filho, né, o livro da raiva, e que ela se emocionou muito, ela e o filho, que ali, fazendo a leitura com ele, que ela percebeu que não era só o filho que precisava lidar com essa emoção, mas que ela Certeza. também, que era um desafio para ela. Então você vê que o seu livro, algo que você escreveu, proporcionou esse momento ali de reflexão, né, de afetividade, faz a gente pensar que a gente está no caminho certo, né? Não, e a gente Aquece o pensa assim coração. que para cada um isso vai bater de uma maneira, né? Você estava falando agora, eu me lembrei que quando eu lancei agora o do Medo, eu fiz uma oficina aqui na Cidade das Artes, e tinha algumas crianças sentadas ali, desenhando, brincando comigo. Eu estava focando muito mais no livro do Medo, porque era o lançamento, mas eu levei o da Tristeza também. Mas eu conversei muito mais com ele sobre o medo e tal. E tinha um menino que estava lá, eu não conhecia, não sei nada da vida do menino. A mãe perguntou qual que ele queria comprar. As crianças, a maioria quis comprar o do medo, e a mãe falou que ele só podia escolher um. Ele quis o da tristeza. Então, assim, de alguma maneira, para ele, o livro da tristeza foi mais importante do que o livro do medo, Sim, né? Então, é isso, a gente não sabe o que a criança está sentindo ali realmente, né? O que ela está precisando, ou que o adulto que está com ela está tá precisando, né? E que ela precisando. vai levar o livro para ler em casa com alguém. É, É, vocês falaram disso, eu lembrei quando a Ana me explicou, né? O enredo do Ashley, a cacheada, e o do segredo dos óculos, né? Porque o da Ashley, ela sofre o bullying, ela tem que decidir se ela vai alisar o cabelo ou não, que isso é uma coisa que a gente vê muito, né? E o dos óculos eu achei interessante, porque assim, a menina ela quer ajudar a comunidade, mas o irmão fala, mas por que que você quer ajudar a comunidade? Aí tem o óculos que faz ele ver o que tá acontecendo, né? sim. Então, e aí eu lembrei quando a Ana, que vocês estavam falando, a Ana descreveu, né, Ana? Desses aí, qual que você acha que se encaixa melhor, assim, pra... Hein? Eu acho que é o da Ashley, deixa eu pegar aqui. Eu Que ela acho, vai falar essa que eu... capa é muito linda, cara. Ó, linda, linda Sobe mesmo. um pouquinho, Ana, que eu não consegui ver o desenho. Ah, lindo. Cacheado. É Aqui lindo, é lindo. sobre autoaceitação, né? Ela vai ter que se aceitar e entender o que que ela quer.
Se ela Uhum, quer ficar livre ou se ela quer continuar escrava de eu preciso estar ali para ser aceita no grupo, uhum. né? Uhum. Onde eu vou me encaixar melhor e porque eu quero parecer com o outro, não posso ser quem eu realmente sou. É, Sim. porque isso eu acho que fala com os pais, porque, por exemplo, eu tenho duas meninas mais velhas, né? E elas têm o cabelo ondulado, sempre tiveram, elas sempre quiseram alisar. E eu não queria, só depois quando ficasse mais velha, né? E quando o meu filho nasceu, ele nasceu com o cabelinho que nem o meu, assim, né? E aí ela falava, eu queria ter o cabelo que nem o dele. E ele falava, eu queria ter o cabelo que nem o de vocês, porque ele queria ser como as irmãs, né? Sim. E A tem minha essa... filha fala isso. Minha filha tem um cabelo liso. O meu cabelo, aqui agora ele tá preso aqui, não dá pra ver, mas ele é mais cacheado. Só que o meu cabelo era liso, ele sempre foi liso. Quando eu Uhum. entrei na adolescência, ele começou a encrespar e depois que ele foi pegando mais formato. E o da minha filha é liso, 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 liso. E ela fala, mãe, eu queria que meu cabelo fosse igual ao seu. Eu falei, minha filha, eu sofro tanto com o meu É sempre, cabelo. né? É sempre assim. E ela Um feliz da querendo vida. do Aham. outro. Ela falou, ai, mãe, mas eu queria. Aí ela olha assim, mãe, mas ele não tá cacheado aqui. Eu falei, não, filha, não tá cacheado, ele é liso, ele é ótimo. Você faz qualquer coisa, ele fica. O meu, se eu colocar ele pra cima, ele fica pra cima. Entendeu? É um problema. Então, eu sei que eu prometi pra Ana que eu não ia fazer pergunta difícil, né? Mas falando nesse tema, eu queria perguntar pra vocês, como a gente está falando disso, é, teve algum momento que vocês estavam lendo um livro infantil ou a própria obra de vocês ou de alguma colega e deu aquele flashback que você falou, nossa, foi isso que me influenciou e eu não percebi na hora, na criação do personagem ou de algum assunto? Alguma situação? É. Tá, bom. Não sei, pensando na história da coleção do gatinho, bom, foi um convite, né, que eu recebi para escrever, então não foi algo que eu acabei decidindo por uma situação a escrever sobre, né, Uhum, mas que ao longo, né, desse processo de escrita da coleção, eu me vi ali, né, tanto é que hoje eu falo, gente, eu não sei se eu sei escrever algo que não seja relativo às emoções, e aí eu acho que a gente traz muita da nossa bagagem, porque na nossa geração, a gente não teve esse momento de falar de sentimentos, né? Era tudo muito mais reprimido. Então, conforme eu fui escrevendo, eu pensava, nossa, era algo que eu gostaria de ouvir, ou algo que eu gostaria que a gente fosse ensinadas, assim, tanto a mim quanto a minha mãe, né? Porque a gente, se pra gente já foi difícil poder expressar os sentimentos, imagina para a geração dos nossos pais. Tinha isso, né? E é por isso que eu não cobro, nunca fui de cobrar algo nesse sentido dela, porque eu sei uhum, que ela me ofereceu, nos proporcionou o que ela podia, o que ela sabia. Mas uhum. aí escrever na coleção, eu me senti assim acolhida e eu sabia que eu queria passar isso para os leitores de agora, né? Para os leitores dessa geração, trazer esse acolhimento. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, se girava em torno disso. Não, mas respondeu. Fernanda? Eu posso falar um negócio antes sobre o que Aham. ela Claro, falou? A minha avó, ela é a que fala se a história tá boa ou não. Todos os originais aí para ela, que ela foi professora de quarta série a vida toda. Adorei, E hoje adorei. ela tem E hoje ela tem 93 anos, então ela fala. E ela falou, teve um que eu falei sobre uma emoção, ela falou, mas por que você está falando isso? Criança tem que saber o que ela sente? Ela me questionou, porque não era assim. porque não Daí eu era expliquei assim. a importância da criança saber o que ela sente para ter uma administração e Uhum, saber se regular, né? Em alguns Exatamente. momentos. Olha uhum. que coisa. Nossa. Legal, você acabou ensinando a tua avó, né? De 93 anos. Olha isso. É uma Ah, troca, né? É. eu não. Na verdade, assim, desses aqui Hum, que eu tenho já publicados, não me lembro assim, de nenhuma. Depois que eu escrevi, eu relendo, eu me. Por exemplo, do medo. Eu me lembrei depois, eu não escrevi por isso, mas eu me lembrei que eu tinha medo de um escorrega muito alto num parque que eu ia. Talvez isso tenha ficado no meu inconsciente, o medo na minha história
estava com medo da altura. Mas isso não é uma coisa que eu tenha. Mas eu precisei, na hora que eu estava escrevendo a história, eu pensei, sei lá, num parque, que eu já sabia que o ambiente seria esse, a criança pode ficar com medo de quê? E aí eu Uhum. botei isso. Agora, eu recentemente escrevi um livro, eu acho que, não sei se eu falei, eu acho que eu falei isso para você, Marcos, na nossa conversa. Ele está aqui guardado, né? Porque eu estou aí nessa busca, se eu vou ter editora, se vai ser independente, como é que ele vai Uhum. ser. Mas foi um livro que eu escrevi com base numa coisa que eu tinha acabado de viver. Também sobre as emoções, mas enfim, passei por um maior estresse, né? Quando eu rompi com a editora e fiquei sem os livros, e aí um momento difícil, né? Pensando como é que ia ser aquilo tudo, de não ter ido para feira, aquela coisa toda. Num momento, eu fiquei analisando assim, tudo que eu estava sentindo e tentando entender, né, o porquê de tudo. Falei, pô, estou estudando psicologia positiva esse tempo todo, falando sobre as emoções, que eu preciso acolher as minhas emoções, que eu preciso aceitar, né, entender o que eu estou passando. Então, pô, agora que eu estou passando por um momento difícil, eu vou tentar realmente analisar tudo que eu estou passando. E aí chegou um dia assim que eu falei, cara, eu vou começar a botar no papel tudo que eu estou sentindo de uma maneira lúdica, né? Eu quero transformar isso numa história para a criança ver como a gente pode estar vivendo um momento muito bom e daqui a pouco está horrível e daqui a pouco ele está bom de novo e daqui a Uhum. pouco você vai lá para trás, aí você anda para frente e você dá uma cambalhota e aí, né? Que sempre eu estudando as emoções, todo mundo sempre falando, né? Nossa vida é uma montanha russa de É. emoções. Aí eu criei um livro que por enquanto o título para mim é esse, A Vida é uma Montanha Russa, e que eu vou descrevendo assim, como se um dia da criança ela está curtindo a montanha russa, mas todas as emoções que ela está passando. O frio na barriga quando vai dar o looping, aí o carrinho vai para frente, ele dá uma freada, você se assusta, aí ele anda para trás, aí, enfim, e eu escrevendo, eu estava tentando passar todas essas emoções do medo, do frio na barriga, da alegria, da euforia, que você, agora você vai descer, enfim, aí eu criei essa história por conta desse momento que eu estava vivendo. É, Mas, pior que você fala. falou nisso, né? De vai pra frente, vai pra trás e acontece as coisas. Eu não sei por quê. Acho que eu tô conversando demais com a Ana. Me veio na cabeça um como seria um coitado de um caranguejo malabarista, porque ele vai pra frente, ele vai pra trás, ele tá tentando fazer as Se coisinhas. equilibrar. Então, me veio isso na cabeça, não sei por quê. Sim, não faz sentido, viu, Marcos? Olha aí. Ana? As inspirações vêm de vários lugares, né? Mas eu vou falar especificamente desse livro aqui, O Álbum de Recordações, porque eu fiz, a minha amiga tem filhas gêmeas, a Sofia e a Sara. E a gente é amiga, vai contar a idade agora, há quase 30 anos nós somos amigas. E quando eu era jovem, eu achava o máximo, porque ela andava de moto, ela furava a parede, ela fazia tudo, tudo que você possa imaginar. Eu não sabia nem pegar um prego e um martelo. Então eu achava aquilo muito legal, principalmente andar de moto, que é mó equilibrado na bicicleta, né? Então esse livro fala sobre isso, né? Conta a história de uma menina que ganhou uma bicicleta, né? A avó vai contar para as netas essa história. Então eu vejo ela em várias situações, sabe? Uhum. Especificamente nessa história, que é da minha infância, coisas que eu não pude fazer, mas que era muito legal. Ah, eu lembro que você contou e eu até comentei com você que, por exemplo, antigamente era assim, né? Seu avô chegava, ó, tá aqui uma bicicleta, vai andar, mas se eu cair, se você cair, eu te ajudo a levantar e você tenta de novo, né? E eu sinto um pouquinho de falta desse tipo de coisa, né? Da criança falar, eu vou, vai pra rua, só volta antes de escurecer. Hoje em dia, em alguns lugares, não dá mais Não, pra não gente fazer tem isso, como. Que né? saudade disso. Então. E deixa eu perguntar pra vocês. Vamos lá, essa também é da Fernanda. O que que vocês acham que é importante ter em uma história infantil? Olha lá, olha, Fê. Se alguém já tiver uma resposta aí na ponta da língua, pode. Então, eu fiz essa pergunta porque
quando eu fiz um curso, muito tempo atrás, e um curso sobre como escrever um livro infantil, eu me lembro que o professor falou, nem me lembro o nome do professor, tá? Que os livros infantis não necessariamente têm que contar tem que ter uma moral, sabe? Uhum. Tipo, a moral da história é isso, tem que ter um ensinamento. Não, você tem que escrever ele livremente. E eu sempre achei o contrário. Eu achei que você, talvez até eu tenha demorado tanto para escrever o Chico Beleza, porque eu achava que, né, eu tinha que ter um porquê de escrever aquilo ali, e não ser uma história solta. Enfim, não aprendi então direito com esse professor, porque ele disse que não precisava ter, mas eu continuo achando que tem. Pode ser que eu É esteja errada, sei lá, mas assim, para que, as minhas histórias, elas trazem algum ensinamento, né? Se, eu acho que assim, não tem uma moral da história, né? Assim, né? Vai, então tem que ser assim. Não. Eu trago ali o que o personagem viveu, como foi bom para o personagem, mas ele traz algum ensinamento, ele não é só diversão. Então, para mim, o livro infantil, bom, a ilustração nem se fala, né? Então, Uhum. assim, nós somos as autoras, mas eu acho que a ilustração é muito mais importante do que o que a gente está escrevendo. Porque se a ilustração não for bacana e não casar ali com o que a gente está escrevendo, não funciona. sim, Então, assim, para mim tem que ter algum ensinamento, assim, tem que trazer alguma coisa bacana além da diversão. E tem que ter uma ilustração que converse bem, que traga, né, que tenha alguma coisa de curiosidade, que tenha alguns detalhezinhos, que tenha alguma coisa de diferente ali, que chame a atenção da criança. É, é porque como seres humanos nós somos assim visuais, né? Eu lembro até hoje que um livro que a minha avó me deu do Caçadas de Pedrinho não tinha uma capa, estava escrito As Caçadas de Pedrinho. Só que quando eu abri o livro, eu lembro até hoje, numa página inteira, a gente tinha a Narizinho, a Emília, o Pedrinho com uma arminha de chumbinho no ombro, puxando um canhãozinho e o porquinho seguindo eles porque eles estavam indo caçar onça. E eu falei, o Uhum. que está acontecendo aqui, vó? Ela falou, você tem que ler a história para você saber. E foi isso que me fez ler essa história do Caçado de Pedrinho. sim, entendi. É que eu não sei, se a gente pensa, talvez, como lente de adulto, o que a gente procura, né, nos livros que a gente está lendo? Geralmente a gente está buscando ou aprender sobre, né, algum tema, ou a gente está buscando um pouco de escapismo, né? A gente está querendo fugir um pouquinho da nossa realidade, mas ao mesmo tempo que a gente está lendo para fugir da realidade, muitas vezes a gente acaba descobrindo algo que Uhum. vai ao encontro da nossa realidade, né? Então nos ajuda de alguma forma, ainda que não seja intencional. E no livro infantil, eu também, eu acho que muito do que eu escrevo, eu não sei se eu conseguiria escrever só com a intenção de trazer divertimento. Muito me gostaria poder escrever um livro que, sabe, faça a criança rir, gargalhar e termine a leitura falando, gente, que livro divertido, vou ler de novo. Mas nas minhas histórias, pelo menos, eu também gosto de trazer não que seja algo moralista, mas trazer algo que seja profundo, sabe? Que seja significativo para a criança, que ela termine diferente, que ela seja uma criança diferente daquela de que começou a ler o livro, né? Uhum. Então eu acho que como escritora, não sei, a gente está sempre querendo promover uma mudança, né? Mas eu acho que também, talvez, pelo fato da gente escrever sobre as emoções, né? Talvez se Sim, você pegar uma Sim. história mais livre, você possa escrever um livro, mesmo que seja só para entreter, né? Que seja só para exatamente. divertir. Justamente, como a gente aborda com temas mais profundos, né, a gente tem essa dificuldade de escrever algo que não tem uma certa profundidade. Uhum. É, é. Ana? Eu já, nos meus, nem todos têm, um fundo moral, vou ensinar alguma coisa. Eu sou o contrário dela, É que bom. E tá Que tudo bom. certo. Sim, porque a criança, quando pega um livro, ela está começando a construir o imaginário e construir um repertório.
né? Então, nem Uhum. necessariamente, no caso, por exemplo, da Paloma, o gato não tem gato azul, Uhum. mas o gato Sim. dela é azul, ele pode ser azul. Então, ela já abre um novo imaginário ali Uhum. para a interpretação do gato, né? Hoje eu dou aula particular às vezes, né, de alfabetização, e aí eu estava essa semana que passou e ele falou assim, era para pintar, ele falou, mas eu quero pintar dentro certinho e da cor que é lá, que eu vejo lá, era um bichinho. Mas pode ser de outra cor, pode ser de outro jeito. Então eu também gosto de trabalhar assim, outras cores e outras formas de pensar. Sim, Ah, sim, com Isso, certeza. isso é legal, assim, eu tenho as ilustrações, né, das emoções, e aí sempre que eu estou em algum evento com as crianças, em um lançamento, eu levo. E as crianças sempre querem colorir pegando o livro, e eu tento tirar o livro delas. Eu falei assim, não, você não precisa copiar o que está aqui. É para você colorir a emoção aqui do jeito que você quiser. Você pode botar com todas as cores, pode botar uma cor só, é a sua maneira de, mas eles, quando eles pegam uma referência, eles querem fazer igual, né? Porque uhum. acho que já fica com esse medo de julgamento. Não, imagina se eu vou pintar o coração do amor aqui de preto, sei lá, eu quero fazer igualzinho o que é ali. Sim, Mas é uma. eu, eu acho muito legal isso, essa maneira de escrever que a Ana falou, assim, de ser só eu. Pode ser que em algum momento eu consiga sentar assim, escrever uma história só de, né, de para divertir mesmo, assim, ou para fazer a criança criar em cima, né? Que eu acho que isso pode ser Isso. uma coisa legal também, né? Uhum. Sim, não, muito eu gostaria também, mas por É, enquanto, quando eu vou escrever, sabe, quando você vê, já está trazendo uma certa. sim, sim, É já tá, já tendo. porque cada autor tem um método na sua loucura, né, para fazer funcionar, né? E Sim, eu acho que é sim. assim. Meninas, eu tenho uma pergunta aqui porque eu fiz essa para Ana, né? E eu achei interessante para vocês compartilharem essa experiência com ela, porque é o seguinte. Essa pergunta surgiu da minha conversa com a Fernanda, né? Que é o seguinte, eu perguntei para Ana como ela tá começando, ela interagindo com o público, com as crianças, né? Todas vocês, se ela já tinha o primeiro super fã, porque uma hora vai aparecer. Ela falou Uhum. que ainda não. Então eu queria que vocês contassem para ela como que é essa experiência, porque a Fernanda ela tem a Helena. A Helena é a número um dela, né? Ela passa na frente de tiver o evento, ó. Tá vendo essa menininha aqui? Se ela chegar, você deixa passar na frente, senão ela vai derrubar todo mundo. Aí eu queria que Ah, é muito vocês fofo. falassem dessa experiência para preparar a Ana. O que você acha, Ana? Ah, não, Eu acho eu, bom. eu, eu só tenho a Helena. A Paloma deve ter já uma fila de fãs, né? Ai, gente, esse carinho é tão bom, né? Porque É. eu falo, a gente tá em casa escrevendo, então quando tem esse momento de encontrar com eles, nunca é como a gente espera, né? Eu vou sem, é sempre uma É. caixinha de surpresa. E às vezes a gente vai preocupadas, né, de saber, ai, será que a gente vai conseguir gerar uma conexão com eles e tudo mais? E eles são maravilhosos. Eu falo, bom, se for para dizer sobre os mini fãs, eu vou ter que trazer um pouquinho dos meus sobrinhos, né? Porque eu tenho uma leva aí muito grande de sobrinhos e são sobrinhos que cresceram com o gatinho azul. Tenho sobrinhos que. Minha sobrinha de 2 anos é Pipapel lá, Pipapel cá, ela adora a Pipapel e tá sempre falando. Eu falo que eles são os meus mini fãs aí, porque né, acompanham o que eu escrevo já desde pequenininho e conhecem bem e a gente tem essa conexão. Mas assim, eu sempre recebo mensagens de mães que às vezes compartilham mensagens dos filhos de lugares diferentes, sabe, para falar o quanto eles gostam do gatinho. Isso é muito legal, né? Porque assim, você receber a mensagem dos seus sobrinhos, claro que é maravilhoso, né? Mas assim, já é esperado, né? Porque eles estão ali, eles vão admirar alguma coisa que você esteja fazendo, assim, vão achar legal. Mas eu acho que quando chega alguém, assim, tem amigas minhas que falam também, né? Que o filho adorou o livro, que manda um áudio, que manda alguma coisa, eu fico super feliz. Mas quando é alguém que não te conhece, né? Que vem do nada, assim, para elogiar o seu trabalho, para falar alguma coisa, você fica assim, nossa, então, assim, então
A gente vê que certo, né? tocou, né? Não, sim, É, geralmente vem a mensagem acompanhada dos gatinhos azuis, porque eles entram no momento de hiperfoco, sim, é é. impressionante. É gatinho Não, para tudo quanto a, é a lado. Helena, que é essa menininha que eu falo sempre, foi muito, muito curioso, porque assim, eu conheci a Helena porque a mãe dela é professora aqui no Rio, e ela tem um canal no Instagram, né, que ela é uma influenciadora para pais, né, para falar sobre maternidade e tudo. E aí, quando eu lancei o livro da tristeza, eu mandei um livro para ela, para divulgar meu livro. E aí ela botou lá no Instagram a fotinho da filha dela. Ah, legal, tudo bem. Mandei, fiquei feliz e tal. Um tempo depois, eu recebi uma mensagem de uma professora dizendo que a aluna dela tinha levado o meu livro para a escola, porque tinha gostado muito, e ela gostou do meu livro e queria que eu fosse até lá para contar a história e tal. E era essa menina, a Helena. Aí eu Ah, falei, nossa, mas você... Aí eu comecei, queria saber quem era. Aí eu falei, nossa, que legal, a Helena, que é filha da Melissa, que também era professora dessa mesma escola. E aí eu fui. Então, assim, quando eu cheguei lá, para ela já foi o máximo, porque foi ela que me apresentou para a professora, né? Ela que levou. Então, ela já estava se sentindo super importante, que ela que estava levando a autora lá. Quando eu cheguei, eu me senti a Xuxa, porque estavam todas as crianças assim, a Fernanda, e a Fernanda, e a Fernanda. E na sala já tinha uma foto minha, uma foto do livro. Eu falei assim, gente, eu tinha acabado de lançar o livro, eu não tinha a menor ideia daquilo. Eu falei assim, essas crianças não têm a menor noção que elas estão idolatrando aqui, né? eu, Aí fui, cantei a história, foi legal. Aí lancei o jogo, mandei para Helena. Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou mandando para Helena e acabei desenvolvendo assim, uma relação pelas redes sociais, né, com a mãe Uhum. dela, embora ela seja aqui do Rio, então nunca vejo. Aí, quando eu fui lançar o livro Quando eu lancei o Chico Beleza, ela não pôde ir, porque foi no Leblon, ficava muito longe para ela e tal. Quando eu lancei o do Medo, ela foi uma das primeiras a chegar. Na hora que ela me viu, eu mandei o vídeo pro Marcos. Na hora que ela me viu, ela saiu correndo, ela pulou em mim, ela me abraçou e ela levou os desenhos que ela fez das emoções, ela escreveu a historinha dela que ela queria me dar. Então, assim, foi tão bonitinho. A minha filha não sabia. Aí minha filha ficou olhando e falou: Mãe, quem é essa criança? Ela é sua fã, mãe, ela te ama. Olha, ela pulou em você, ela queria tirar foto com você. Minha mãe dela sempre fala que ela diz para todo mundo que ela é minha amiga, que ela Hum. me conhece, que ela me adora. Então, assim, eu acho tão bonitinho assim, de ver essa pureza dela, né? Que ela acha que eu sou alguém super famosa. É um amor E muito ela genuíno, né? É, é, e porque assim, as filhas das minhas amigas, é isso, é natural. Eu tenho a filha de uma amiga minha que quando ela me vê, ela já chega e fala assim, tia, e os seus livros? Como estão? Qual é o próximo? Qual que você vai fazer? Eu adoro. Ela leva também para a escola. Então, assim, eu acho lindo, eu adoro, eu fico super feliz. Mas quando você vê uma menina que você não, né, não tem a menor relação, gostar assim de você e da tua história, né? Pô, aí você vê assim, não, vale a pena, né? É muito bom. então, é por isso que a Ana tem que se preparar, a filha dela tem que se preparar pro choque também, né? Para É, isso, é. para isso. Não, e foi engraçado, o meu pai também não sabia. E quando meu pai viu o vídeo depois, ele comentou, filha, que coisa mais linda, quem é essa menina? Eu falei, olha, a Helena já ficou super conhecida agora na minha família, agora com o É Marcos, a amor. Helena já É, virou então. conhecida. Então, meninas, eu separei um negócio aqui que eu gostaria de pedir para vocês, para cada uma separar um trecho aleatório de um dos seus livros e ler pra gente, para deixar a galera com gostinho de quero mais. Ana, segura os spoiler, Ana. Tá bom. Posso começar? Pode começar. No quintal de sua casa tinha uma árvore. Todos os dias, Kíria ficava lá durante 1 hora para pensar e colocar a imaginação para funcionar. Depois que ela via, analisava e pensava, ela aprendia alguma coisa observando e ela queria aplicar na casa dela. Muito bom. Ah, Não, agora falou, mas vamos você falar já mais. sabe o que você vai ler? Eu estou procurando. Ó, aqui ela observou as formigas, ó.
E é uma coisa que, assim, quando criança, todo mundo já fez pelo menos uma vez, né? Fica observando as formiguinhas, carregando as coisas. Sim. Ah, lindo, Paloma? lindo. Ai, gente, eu queria ler um trecho do livro do amor, mas quem disse que eu tenho amor aqui? Ai, que triste! E eu você me mandou o do amor, meu Deus, os meus são. Eu não posso entrar no meu quarto. Minha amiga Do tá lá, amor, tem. não sei. Acho que Quando você me você mandou o falou amor. da parte de o adulto aprender com o livro, eu levei isso aqui na casa de um amigo psicólogo e ele amou. Falou Gostou? assim que é super importante hoje a ansiedade, que as crianças estão ansiosas. Então, E para né? minha filha adolescente leu também. Gente, que máximo. É, porque agora a ansiedade não é coisa de adulto, né, gente? Tá Mas, superando, Inclusive, eu assisti o filme esse fim de semana, Paloma. Olha quanto tempo depois divertidamente. eu fiz. Olha que nossa, vergonha. Só fui assistir faltava esse só fim de semana. você, hein, Fernanda? Que Ridículo, né? Só bom. assisti agora. Só Gostou? assisti Lindo, agora. né? Não, lindo. E aí, assim. Aí agora eu quero só mostrar uma coisa pra vocês, vocês vão me dizer com o que que parece. Parece com a coisinha. Falta Com só a os pochete. cabelinhos. Não, não parece com a pochete? Ai, tem a pochete, É a tem a pochete. pochete mesmo, Fê. Eu criei antes, eu vou reclamar lá com a Olha Disney. isso! Criei antes. A minha alegria é a pochete. Coitada, pô, gente. Que Não é? máximo! Vou reclamar lá, vou pedir Olha direitos como se autorais. conversam. Não, pô, você pode reclamar mesmo, tem direito. Exatamente. Bom, gente, Sim. na, na falta do livro do amor, eu vou ler um trecho da Pipapel. Muito bem. Aí eu Leia. tenho também. Deixa eu pegar aqui. Tem aí? Eu não Tem. conheço. Claro, para não ser, né, sacanagem eu ler o final da história, eu vou ler o começo. Ah, por favor, né? Só para a gente mergulhar nesse cenário, né, descrito aqui na página inicial do livro, tá bom? Sim. Para a gente imaginar. Era uma linda tarde no Monte Florido, um ponto alto que se destacava entre as verdejantes árvores da floresta. Dali podia-se ver o céu azulado e sentir a brisa do vento soprando. Tamanha beleza era reflexo da estação primaveril, ou talvez existisse outro motivo especial. O céu estava em êxtase para receber um novo integrante. Quem será? Aí, Ai, que... só lendo os próximos capítulos. Muito bom. Fernanda, tem certeza que ela vai ler pra gente, Chico Beleza? Não vou. Ah! Não, eu até pensei em ler um trechinho, mas não vou. Vou ler o Estou com Medo. Ê, o gritinho. E de repente era como se aquele sol quente tivesse ido embora. Senti o coração gelado, estava tremendo, as mãos suando, o coração acelerado. Mas é verão, o dia está lindo, o parque cheio de crianças brincando, todas felizes. O que está acontecendo? Ah, já sei, estou com medo. E agora? Hum, Lindo, E lindo. aí, para saber o que aconteceu com ele também, só lendo. Só lendo. muito bem. Bom, meninas, eu tenho uma outra aqui que eu separei. Eu acho que essa não é difícil, por favor, tá? Mas, falando não só com o autor interior de vocês, mas com a criança interior de vocês, se vocês pudessem escolher ser um personagem na, na obra dos seus autores favoritos, quem vocês escolheriam ser? A Paloma já tá indo Olha, direto pra Cora eu ia ser Coralina. o... Ah, não, gente, eu ia ser o menino maluquinho. Ai, ai, crescemos com o menino maluquinho. Boa escolha mesmo. Ou a Mônica. Maravilhoso. Né? Ai, gente. Olha, quem eu seria do livro?
Gente, a Fernanda é muito, ela tem tudo na ponta. Sim, sim. Nossa, Eu gente. não, eu preciso pensar bastante. Mas olha, pensando numa personagem que é o oposto de quem eu sou, que eu acho o máximo o jeito que ela é, não sei. Talvez a Emília, vai, de Monteiro Lobato. Ser eu sairia, né? Deixaria de ser muito eu para ser uma personagem bem diferente. Então, acho Hum, que seria Muito interessante viver bom. a Emília. Você seria a Marquesa de Rabicó. Ah, E você, Ana? ah, Ah, e a Fernanda roubou, né? Porque Ah, eu queria ser a Mônica. não, ela falou Não, que eu E a tudo era um menino bem. Mônica, ela foi Eu maluquinho. criada fico aqui com em o menino Bauru. maluquinho, você fica com a Mônica. É, porque eu era meia brutinha quando eu era criança, assim, igual ela. E a Mônica foi criada aqui em Bauru. A primeira tirinha Hum. dela foi aqui, Eu não sabia na disso. cidade que eu moro hoje. Sim. Nossa, ai, gente. Mas olha, pensando em desenhos infantis, gente, eu adorava ursinhos carinhosos também, né? Ai, eu ia adorar ser um daqueles ursinhos com a Ah, e os barriguinha. Smurfs? E os Smurfs? Eu ia ser Smurfette, né? Eu Ai, estava falando isso aqui em casa esses dias, que eu estava dizendo que eu acredito em gnomos, que eu acredito em duendes. Meu filho quase me expulsou de casa, falou que eu tô maluca. Foi um drama aqui. Eu falei. Aí ele falou: mãe, como assim você acredita em gnomos? Aí ele falou: então você acredita nos Smurfs? Eu acredito. Claro que eu acredito nos Smurfs. Eu acho que eu seria Smurfette. sim. Uhum. Ai. Olha, você não se inspirou nos Smurfs, não, Paloma, para fazer o gatinho Pior que não, já azul? me perguntaram, viu, Fer? Mas o azulzinho foi escolha da Paula. Ela disse que o azul deu certo, sabe, na hora da seleção das cores. Ah, E justamente como a Ana falou, ia trazer essa ideia do brincar com o imaginário, né? Porque gato azul não boa, existe. boa, é Uhum. Mas, verdade. mas não teve Boa. influência dos Smurfs, não. Muito bom. Então, meninas, eu queria deixar um espaço também para vocês, né, que se quiserem fazer perguntas umas para as outras. Meninas, Ah, eu quero, né? Porque, imagina, sou jornalista, eu já quero. Bom, já quero saber qual vai ser o próximo lançamento da Paloma e o próximo da Ana. Quando? Já quero nossa, agenda completa. ó céus. É, bom, vou começar então, Ana. Bom, no momento agora, por conta das demandas, eu não estou conseguindo parar para escrever projetos novos, né? O que está em andamento aí, que eu já tive o aceite da editora para publicação, tem dois aí, eu não sei se eu posso mencionar, gente. Tem É dois melhor não livros. falar o título. Melhor não falar o título. Uhum. É claro que, bom, como eu né, falei, qual é o tema? Sentimentos aí também, só que é bem diferente dessa proposta do gatinho, mesmo porque da forma que o livro foi escrito, é, estaria mais indicado para o público aí juvenil, talvez adulto, o que seria uma primeira proposta aí para eu conversar com um público diferente, Esse falando eu sei dessa. qual Sabe qual é? Dando um spoiler assim, vagamente, eu falo sobre esses pontinhos, esses buraquinhos que a gente encontra aí no caminho e a gente precisa lidar com ele. Nem sempre Esse, percebe que ele. esse é o que você está fazendo com passarinho, não? Não, esse eu escrevi sozinha, ele foi aceito para publicação e aí está em processo de a gente encontrar um ilustrador, porque é uma proposta diferente, né? É simplista, não tem personagem. Então a gente está estudando como é que a gente vai fazer esse livro acontecer. Mas é voltado para essa questão da saúde aí mental, emocional que eu quis trazer. Muito bom. Uhum. Tá? Né, tem esse também do luto, que tô escrevendo junto com o passarinho, tá indo, né, lentamente, acho que no ritmo que a gente está conseguindo trabalhar. E claro, tem alguns engavetados, né, que não deu para parar para conseguir escrever. Tem aí o projeto com a Fê, que a gente está pensando aí também. A ideia é que venham, né? A gente só. Eu tô com o nome desse aqui bem circulado aqui. Eu não sei se eu posso mencionar ele, né, meninas? Qual? Eu tenho aqui circulado várias vezes, né, o projeto Olho Mágico aqui. Ah, não, o olho mágico é meu. É o da Vou Fê. falar.
vou falar, mas a gente tem uma ideia de um que a gente vai fazer, se Deus quiser. Assim que a Paloma desafogar aí um pouco, a gente vai sentar para pensar num. A gente não vai falar que ele vai ser o maior sucesso, vai virar best-seller. Vocês aproveitem, porque depois desse lançamento a gente vai ficar famosa demais. Não sei nem se a gente É vai isso ter aí. tempo mais de dar entrevistas assim. Vai ser o maior sucesso da Bienal do Rio de 2025. Olha, prepara a Bienal. A gente nem começou, a gente não escreveu nenhuma linha, mas tudo bem. Mas a intenção é que importa, né? O É outcast. isso aí. A nossa ideia é legal, né? Agora a gente tem que desenvolver. Com certeza. Ana, Os meus estão prontos, só falta acabar de publicar, né? Que é o grande passo que, meu Deus, acontece cada coisa, mas vai. E já tenho um que está acabando de ilustrar, que é o Reconto da Branca de Neve. Ah, Ai, que é, máximo! massa! esse aí eu tô ansioso para ver o que que você vai fazer. Nossa, que assim, eu também trabalho com Ghost, né? Então eu fiz uma coleção de livros infantis para uma pessoa, baseado no livro que ela já tinha feito. Para jovens, ela queria fazer um livro para criança pequena. E tinha várias histórias legais, e aí me veio essa história, eu falei, nossa, eu vou fazer. Ah, Daí já tá acabando, já acabou de ilustrar praticamente. Ele tá me mandando o final essa semana. Ai, que Ai, que legal. legal. Ai, avisa pra gente quando tiver, quero muito ver. Minha filha ama Branca de Neve, já quero ver esse livro. E você tem previsão, Ana? Você acha que até o final Ah, do ano sai? eu espero que saia os meus até o final do ano, viu? Porque já aconteceu de tudo. Vai lançar, acontece alguma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas vai agora vai destravar isso, porque não pode ser. vai Ah, sim. é geral, não se preocupa não. Ah, É o regional. mês de agosto. Foi o mês de agosto, gente. Foi mês de Ah, agosto? Foi. Pode perguntar pra todo mundo aqui. O mês de agosto não foi? Não parecia que tinha 6 meses, mês de agosto, gente? o Olho Mágico que o Marcos falou, é um livro que tá para ser lançado. Vou fazer ele pela Caravana Editorial, então é um livro que entra primeiro em pré-lançamento. Eu estou aguardando quando vai ser esse pré-lançamento, acho que em breve, acho que quando essa nossa conversa for ao ar, ele já terá sido lançado, já vai ter sido sucesso de venda, se Deus quiser. Sim. Mas é um livro também, na verdade, ele fala das emoções, mas é um livro que é para trazer um olhar mais positivo para a vida, né? Então, para você trabalhar esse seu olhar mágico. Então, eu peguei várias situações das vidas da criança, do dia a dia da criança, e qual seria o primeiro olhar, que a gente sempre tem um olhar mais negativo, e como a gente pode trabalhar para ter um olhar mais positivo diante daquela situação. Então, é um livro assim, com frases curtas, né, e com a ilustração. Então, assim, eu estou numa super expectativa para ver, porque é um livro que eu não sei como é que eu vou participar do processo dele todo, né, até o final, assim, da ilustração, porque todos os meus eu participei muito diretamente, assim, das ilustrações. Eu fui desenvolvendo muito em parceria com a Patrícia, que é ótima. E nesse eu não sei, eu não conheço a ilustradora, eu não sei nada, então, assim, estou numa aposta, estou super curiosa. Você tá se E preparando para ter um ataque de E eu também. ansiedade. É um livro lindo. eu vou me preparar para ter um olho mágico diante dele. Mas acho que vai ficar bacana. E o livro da raiva, né? Que eu estou com raiva e agora, já está também em processo de ilustração com a Patrícia, mas eu acho que eu só vou conseguir lançar mesmo em 2025, início de 2025. E aí é Uhum. isso, que eu não sei como é que vai ser, né? Se vai ser uma produção independente, se vai ter alguma editora. E o que eu falei para vocês, da vida é uma montanha russa, que também tá na gaveta aqui, quando tiver alguma oportunidade. Mas o Olho Mágico esse ano ainda. Ai, que bom. Hum. Bom, então, meninas, tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente esqueceu, que a gente deveria falar? Não, eu ia perguntar sobre ideias, projetos futuros também para as meninas, mas aí foi o que a gente já conversou aí. Muito bem. E vocês pensam em escrever para adultos? Eu, Escrever eu para não, adulto, não.
Tá. No meu caso, eu queria primeiro pular para o público juvenil. Por exemplo, essa proposta que eu trouxe para o público infantil, né, da coleção E Seu Sentir, eu gostaria muito de chegar um momento de ter a sensibilidade necessária para conseguir conversar com os adolescentes sobre esse tema, porque eu também, eles estão carentes, né, de, de recursos, de alguém que conversem sobre isso na linguagem deles. Então, tá no meu sonho aí conseguir poder escrever algo voltado para eles e aí para adulto, talvez mais futuro. Por enquanto, eu gostaria de acertar na linguagem do público juvenil aí. E você, Ana? Eu trabalho às vezes como ghost, né? Então eu escrevo bastante para adulto, mas prefiro escrever para crianças ainda. Fernanda? Eu tenho alguns textos aqui já. Até mandei outro dia para Paloma um para ela ver também, mas Uhum. eu não sei se eu escreveria assim um romance inteiro, talvez alguns contos. Eu gosto de escrever e no meio das minhas insônias eu tenho escrito e aí vou guardando. Então, assim, pode ser que em algum momento eu lance alguma coisa assim com crônicas, com contos, É, uns é, textos mais curtos, sabe? eu acharia que seria legal você escrever uma história com os relatos que você tem do pessoal participando do Desafio Amar. Você criar a história de um personagem só e fazer a Então você história me dele. conta aí. Então, estou esperando você me contar seus relatos. Não, Tô os meus querendo do relatos não. Eu tô devendo também, né, Fer? Uhum. Então, não, mas só uma ideia, só uma ideia. Mas seria Não, muito mas bom. eu já pensei até em transformar o Desafio Amar num livro, mas aí não é, não é história, né? Seria um livro mais Uhum, didático, né? Mas sim. Sei lá. interessante, viu, a proposta. Eu acho bem interessante. Pra mim eu acho Pode que o ser. maior desafio é o que a Paloma falou de falar com os adolescentes na língua Sim, deles. eu acho isso muito desafiador mesmo, porque ele é um público muito exigente. Eu tenho adolescentes aqui. Para você conquistar um adolescente, Jesus. Exatamente, Bom, exatamente, meu você Deus também do tem, céu. Marcos tem, Ana É, tem também. tem. Obrigado, Sim. obrigado pela aquela minha ajuda que eu te pedi lá que você me aconselhou, viu, Fernando? É muito difícil. Eu fui falar, né, sobre o Amar, fui dar uma palestra para adolescentes. E aí, quando eu falei aqui em casa que eu ia falar, eles falaram: Nossa, mãe, que horror, Deus me livre. Até parece, eles vão detestar o que você vai falar. Ninguém vai achar a menor graça. Se você fosse falar isso na minha sala, eu ia ficar lá Olha atrás, eu não ia querer. Eu falei: obrigada, estou super motivada agora, que né? linda! Aí eu cheguei lá para falar com os adolescentes, eu falei: Olha, por favor, vocês me ajudem, porque eu tenho filhos da idade de vocês que falaram que vocês vão detestar tudo que eu vou falar. Então, vocês, por Como favor, se me fosse ajudem. Porque eu já tô nervosa aqui, vou falar, né? Aí eles, não, foram simpáticos, educados, né? Se gostaram, eu não sei, mas foram Aham. simpáticos lá. Ai, não, claro, É, fizeram perguntas e tudo, mas, nossa, eles são muito exigentes e críticos, né? São muito mas críticos. tira uma dúvida pra mim, você foi na escola dos seus filhos ou foi em outra escola? Né? Menino, se eu for na escola dele, entrar na sala de aula dele, ele falou que eu não entro nem passo de olha porta. só, É adolescente. nessas horas que você tem que usar o seu poder de mãe. Porque, Tá entendeu? Não é uma fraco. democracia, é uma ditadura. Aí você ainda anda sempre na bolsa, você tem que andar com aquelas famosas fotos do bebê tomando banho com a bundinha pra cima. Pra mostrar pros Entendo. amigos. Não, eu até vou na escola deles para falar com crianças. Até Uhum, tô combinando, eles me chamaram lá para fazer oficina com as crianças. Eu até vou. Aí eles acham muito legal. Eles acham fofinho. certo. Mas se eu disser que eu vou falar de psicologia positiva na turma deles, nossa Nossa, senhora, é um É, de problema. jeito, é de jeito complicado. nenhum. É complicado ter adolescente, né, gente? Bom, filho no geral, É por né? isso que é desafiador, né? E é por isso que é um público que está carente da gente falar sobre Uhum. isso. Sim, E é por isso que a sim, gente tem que forçar, porque se não falar agora, é na fase adulta, então, que a gente vai falar sobre isso com eles. sim. Vai na fé, Paloma, te dou uma força. E você, teve alguma ideia sobre o assunto, Ana?
Para adolescentes? É, Ah, eu tenho. Eu tô lá tentando colocar no papel um livro sobre sentimentos na adolescência, mas não tá fácil, não. Não nunca é é, fácil, nunca é né, Ana? fácil. Realmente. Que a gente Não, porque ou fica tenta. muito infantil ou fica muito adulto. Você tem que pegar um Sim, meio termo ali. Uhum. exato. É, ó, Encontrar esse equilíbrio é que é complicado. é, Mas O que vamos você É, podia lá. fazer, Ana, você que é ghost, você podia pegar relatos de adolescentes, de situações diversas, e fazer um livro contando algumas histórias, alguns relatos de muito situações que bom. eles ai, boa viveram, ideia. como eles passaram por isso. E às vezes eles até querem falar, mas não querem se identificar, e de repente a gente ouvindo o que eles têm para falar, porque é isso. A gente vai falar, a gente passou o que eles estão passando agora numa fase totalmente diferente, né? Uhum. Eu acho que depois da pandemia, então, nossa, eu vejo assim o quanto eles ficaram. Eu vejo assim, a minha filha que vai fazer 18 agora, na pandemia era para ela ter vivido uma série de coisas que ela está começando a viver agora. Então, Uhum. assim, todas, né, ficou tudo mais atrasado para eles, aí isso causa mais ansiedade, insegurança, agora tem que decidir qual é a faculdade, não sabe porque teve uma quebra muito grande. Uhum. Então, Sim, a gente não passou por nada disso, né? A gente Não. não, não, nossa realidade foi muito diferente. é Então, eu verdade. acho que Ah, também, às vezes, dar espaço para eles falarem é importante. e também, assim, não sei se é a opinião de vocês, mas na questão da ansiedade, tem a questão das coisas serem muito imediatas para ele. Precisa deles. Pega uma coisa, opa, no Sim, celular, achei. Não tem sim. aquela coisa, eu tenho que ir até o mercado para ver, eu tenho que ir até a biblioteca para pesquisar, eu tenho até que ir uma loja para ver se tem. Não, é tudo na mão, e papai e É, mamãe sempre é tudo, resolvendo tudo, né? É, é tudo exatamente. acelerado, né? Então, eu acho que é um, eu esqueci o nome da palavra, assim, como é que é Imediatismo. não do imediatismo, mas um efeito colateral Então, da ah, sociedade hoje, né? Eles não se esforçam para nada, Uhum, exatamente. não se esforçam para nada, não tem nada, nada motiva, é tudo muito, tá, vou fazer. Eles ficam esperando, tudo cai ali de bandeja para eles, sabe? É muito. sim. Uhum, É que a É nossa isso, geração, e tem tudo na palma da mão, né? Eles precisam de alguma sim, coisa, pega ali e não corre atrás. e a É nossa bem. geração se conflita bastante com a deles, né? Porque como a nossa geração já foi aquela que buscou muito, que, né, não foi tudo então, na mão, era tudo com calma, então a gente não entende essa geração. Eu vou até usar um termo que eu ouvi muito no simpósio que eu participei no sábado agora, né? Que era Infância em Foco. E uma das palestras era falando dessa geração de agora, né, a Alfa, nascidos aí a partir de 2010, e que a gente chama de geração afoita, né? Mas eles uhum, são afoitos porque eles cresceram realmente numa realidade muito diferente da nossa. Então a gente uhum, está esse tempo todo conflitando com essa geração. A gente sem entender a geração de agora e a geração de agora sem entender a nossa. E aí é o diálogo para a gente se colocar no lugar deles e ensiná-los a se colocar no no nosso Não, aí nosso assim, lugar. também. já tem as chatices normais da adolescência de todas as Sim, gerações, né? Que eles sim, sempre acham que eles sabem mais do que a gente não sabe nada. Em todas as gerações isso acontece. Mas agora, com essa vida que a gente tem, de tudo, é isso, de tudo imediato, da tecnologia, eles não têm mais paciência para nada, eles não querem esperar nada. Então, exatamente. o Muito. embate com a gente é o tempo todo. Uhum. E é por isso que eu acho que são importantes aqueles momentos, não só de descontração, mas de desconectar. Por exemplo, quando a Fernanda pega e mostra que ela tá lá na praia ou tá na cachoeira com a família, dando uma relaxada, né? A Paloma colocando nossa, como você gosta de doce, né? Que ela gosta muito Gosto. de doce, Eu sou formiguinha. né? Eu também. Então, e Café e um docinho e o livro. uhum. Tá E perfeito. Não precisa mais nada, né? A Ana, que ela contou pra mim que ela tem o cantinho dela, que é o cantinho do silêncio. Não tem, Ai, não, que não,
não tem televisão, não tem celular, né? No máximo a musiquinha, ela tá lá no momento de contemplação dela, né? E eu acho todas essas coisas muito importantes, né, para todos nós, né? Sim. E Sim, é mesmo. eu acho muito importante mencionar isso. Mas agora, meninas, nós chegamos naquele momento que todas vocês conhecem e tenho certeza que não se prepararam, né? Não. Que é aquele momento na Ai, meu Toca do Deus. Aventureiro que a gente tem que deixar a mensagem, que é o nosso momento. Karine, deixa eu fazer os dedinhos de jazz, né? Que vocês deixam uma mensagem para o universo. Ai. Bom, eu posso primeiro agradecer por mais esse encontro aqui, essa conversa muito gostosa com pessoas queridas para mim e que estão junto comigo aí nessa jornada, né, de espalhar encantamento para a infância através do que a gente escreve, né, dos livros infantis e de mensagem para quem está nos assistindo e que tem esse desejo aí de permear esse caminho da literatura infantil. O meu conselho é que só vem, porque é realmente um universo mágico, de encantamento, mas que a gente sabe que tem muitas. Pode ser árduo também, ainda mais quando a gente está começando, É mas assim, que tem, mas vem trabalhado na resiliência, sim, vem né? preparado, e se não tiver, a gente vai aprendendo a ser, né, Fer? Porque a gente vai ouvindo não, tem situações que a gente não tem controle, projetos que não dão certo, e a gente vai lidando com uma série de frustrações, né? Mas que a gente sabe que quando a gente persiste uma hora, não é possível, tem que dar certo, né? Então, se tem esse sonho, que vai em frente. E, embora a gente ache que nesse meio a gente tem concorrentes, para mim, pelo contrário, eu só vi parceiros, eu só vi grandes amizades. Então, a gente não está sozinho nessa, né? Fica mais leve, fica mais fácil lidar com os desafios aí quando a gente tem pessoas queridas com quem compartilhar. E foi o que eu consegui nesse meio com a Ana e com a Fernanda. Então, quem tiver disposto, quiser embarcar nesse universo, a gente está por aqui, né? É isso aí. Aí, vamos fazer vários projetos, né? Vamos Fernanda, unir. sua vez. Bom, Ah, assim, o meu primeiro recado para todo mundo, eu vou pegar carona aí no meu próximo lançamento, que eu acho que é um desafio diário que a gente precisa ter na vida para a gente trabalhar esse olhar mágico, para a gente tentar olhar a vida com mais positividade, né? Tentar olhar coisas positivas mesmo diante das situações mais difíceis, né? Que a gente vai viver sempre situações difíceis, né? Isso é inevitável, tem coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Então, Uhum. esse é meu recado para todo mundo, assim, para que a gente busque isso um pouco. E é isso que a Paloma falou. Quem tem o sonho de escrever, quem gosta de escrever, saiba que não é fácil, que não é um mundo glamuroso, né? De você estar lá na Bienal, vendendo, um sucesso, que existe um trabalho por trás muito difícil e que tem que gostar muito, tem que querer muito, correr muito atrás. E entender também que a gente pode fazer, a gente nem sempre vai precisar de uma editora, né? A gente pode correr atrás dos nossos sonhos sozinho, né? Se a gente tiver alguém nos apoiando, melhor ainda, mas senão a gente não precisa desistir. É isso Isso que eu aí, estou tentando, isso que eu estou tentando fazer, por isso que eu estou aqui hoje com vocês. isso aí. E a gente está feliz que você conseguiu vir. Sim, Fer. Ana? o meu recado é esteja aberto para as coisas novas e boas que vão chegar. Porque às vezes a gente tranca numa situação e não consegue ver as outras possibilidades. E elas vêm, né? E é isso. Muito bem, muito bem. E assim, agradecendo para vocês, meninas, por participarem, né? É, essa ideia foi meio que um acidente, porque eu lembro que eu estava perguntando para Paloma quando é que ela ia fazer outro com a Fernanda, e aí ela falou: a gente pode fazer. Aí ela entendeu que eu estava chamando para a gente fazer, e foi onde começou toda essa ideia, né? Então eu queria agradecer. E um outro exemplo foi, assim, a Paloma foi a primeira autora infantil com quem eu falei, né? E eu lembro que eu mandei a mensagem para ela, falou, mas você quer falar comigo? Eu sou autora infantil, eu vejo que seu conteúdo é de fantasia e tal. E, né, e eu falei, mas é exatamente por isso, porque quem mais precisa
de fantasia, precisa de um sonho do que a criança, o autor infantil, né? Então eu achei que foi perfeito para conversar com ela e foi muito legal porque assim eu conheci vocês, né? E Ah, muito legal. o projeto Eu tá. uma vez estava assistindo uma live do Marcos, um dia desses aí, que eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Nada, porque esses livros, né, que ele gosta de magia, essas coisas, eu falei, "Ih, gente, eu não sei nem do que vocês estão falando, mas está ótimo." Então, mas é isso. Muito obrigado, Paloma. Muito obrigado, Imagina. Fernanda. Muito obrigado, Ana, por participarem. Espero que tenham mais projetos que a gente possa falar de novo, de coisas que a Ana quase revelou no nosso outro papo e nesse, mas ela se segurou bem, né? E eu tenho certeza que na próxima Bienal a gente vai se encontrar, certo? Ah, vocês têm que Lindo. vir para do Rio agora, então, Todos. né? Se preparem para vir para do Rio. Se eu, Ana, ti- vamos nos programar. Marcos, vamos Junho, Rio de Janeiro, partiu. Se eu tiver de é férias, junho, eu né? posso Junho ou tentar. julho, não sei. Se eu tiver de férias, eu posso tentar porque me cobraram isso e uns amigos falaram que eu até podia ficar lá, Opa, vamos, né? porque a Bienal no Rio é sensacional. Então, É, muito mas é legal. isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Muito meninas. obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês. Obrigada. Obrigada, Marcos, por colocar a gente aí no seu mundo de magia. Sim, Então é isso, meninas. Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Marcos. Essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima. até. Um beijo, gente. Até. Peraí, Tchau, deixa, gente.